Ela vivia nas ruas há mais de uma década. Tinha perdido tudo, inclusive a própria sanidade. Ninguém acreditava quando ela gritava que o filho havia sido roubado. Chamavam de louca, de mendiga, de drogada. Mas um dia, no meio de uma calçada movimentada, ela viu um adolescente sair de um carro de luxo. E ali, no meio da multidão, ela teve certeza. Aquele era o seu filho. O mesmo olhar, a mesma covinha na bochecha, e ela faria o impossível para provar isso. Antes de continuarmos, comente aqui, de qual cidade você está assistindo? Quem sabe a próxima história pode ser da sua região. Belém do Pará, início dos anos 2000. Neide era uma mulher simples, nascida e criada no interior. Trabalhava como empregada doméstica numa casa de família rica no bairro Nazaré. Tinha 32 anos e um amor incondicional por seu filho de 3 aninhos, o pequeno Daniel. A criança era alegre, tagarela e vivia grudada na mãe. Mas naquela noite, tudo mudaria. Cansada depois de um dia de faxina pesada, Neide chegou ao quartinho dos fundos da casa da patroa. Colocou Daniel na cama. Ele pediu leite. Ela deu um beijo na testa dele. E antes de dormir, tomou uma dose de cachaça escondida, um hábito que ela jurava controlar. Meia hora depois, adormeceu. Mas o que ela não viu é que o menino se revirava na cama, inquieto. Na madrugada, um estrondo. O silêncio da noite foi quebrado por um grito abafado e um baque no chão. Neide acordou zonza, olhou ao redor e ali estava o corpinho de Daniel, caído no chão de cimento, sem respirar. O que aconteceu depois é um borrão na mente de Neide. Ela lembra do desespero, dos gritos, da ambulância, lembra da patroa, Dona Helena, chorando junto, e lembra do enterro. Mas nenhuma lembrança fazia sentido, porque na cabeça dela, Daniel ainda estava vivo, em algum lugar, como se ela sentisse, como se o instinto de mãe dissesse, ele ainda está aqui. Mas ninguém acreditava. Neide foi diagnosticada com surto psicótico por luto traumático. Perdeu o emprego, foi abandonada pela família e começou a vagar pelas ruas de Belém, com os pés descalços e o olhar perdido. Ela falava sozinha. Dizia que seu filho tinha sido roubado. As pessoas riam, jogavam moedas, desviavam dela como quem desvia de um estorvo. Passaram-se 12 anos assim. 12. Já com quase 45 anos, Neide vivia mendigando na frente de um shopping chique, onde adolescentes ricos passavam de carro importado. Num fim de tarde chuvoso, ela estava encolhida na marquise quando um SUV preto parou bem à sua frente. De dentro saiu um garoto de uns 15 anos, fones no ouvido, mochila da escola internacional e um olhar entediado. Ela congelou. O menino tinha o mesmo olhar do Daniel, os mesmos cílios curvados, a mesma covinha do lado esquerdo quando fez uma careta. Ela gritou: "Daniel!" O menino se virou assustado e correu para dentro do shopping. Mas antes que a porta se fechasse, outra figura apareceu, uma mulher de blazer caro, salto fino e um olhar de pânico. Dona Helena, a ex-patroa. Ela viu Neide, e pela primeira vez em 12 anos, seus olhares se cruzaram novamente. 12 anos haviam se passado desde aquela madrugada maldita. Neide agora era uma sombra do que foi. Vagava pelas ruas de Belém do Pará como um vulto, carregando sacolas rasgadas e um cobertor encardido. Seus olhos fundos não tinham mais brilho. Era conhecida como a louca do shopping, uma figura ignorada entre os passos apressados dos adolescentes ricos. Ela vivia ali, em frente ao Shopping Boulevard, onde jovens de famílias abastadas passavam com sacolas de grife e milkshakes coloridos. Alguns riam dela, outros fingiam não ver. Mas naquela tarde abafada, algo mudou. Neide viu Daniel, um garoto de 15 anos, alto, bem vestido, usando um tênis branco reluzente e camiseta cara. O cabelo castanho claro penteado para o lado. Quando ele virou o rosto, o mundo de Neide parou.
Aquele nariz, aquele queixo, aqueles olhos, era ele, seu filho, o mesmo que ela acreditava estar morto. Seu coração disparou, as pernas tremiam, uma náusea subiu do estômago. Ela tentou se aproximar, mas a voz mal saiu. Daniel, meu filho, é você. Ele ria com os amigos, sem notar aquela figura magra e suja, o encarando como se tivesse visto um fantasma. Há alguns passos atrás, ela também a reconheceu. Helena, sua ex-patroa. Aquela mulher sempre bem arrumada, de blazer rosa e óculos escuros caros. Neide a seguiu por várias ruas, murmurando frases desconexas, os olhos arregalados fixos nos dois. Nos dias seguintes, passou a viver em frente ao condomínio onde Helena morava. O portão de vidro fumê deixava vislumbres do interior da mansão. Às vezes, Neide conseguia ver Daniel jogando futebol no jardim ou entrando com a mochila do colégio. E ela gritava: Daniel, meu filho, me olha! Mas ele nunca respondia. Dentro da casa, Helena fingia não ver, mas por dentro ela fervia. Mandou trocar o portão, instalou segurança, disse ao filho: aquela mulher vive por aí, é uma maluca, fica gritando, não liga, tá? Mas algo incomodava Daniel. Aquela mulher suja, com roupas em trapos e olhar desesperado, não parecia perigosa. Parecia triste, como alguém que havia perdido tudo. Os vizinhos começaram a se incomodar. Esse bairro não é mais o mesmo, essa mendiga atrai problemas. Isso aqui era um lugar de paz, de família. A pressão aumentava e Helena aproveitou a oportunidade. Disse que a mulher era um perigo. Ligou para o serviço social. Pediu para resolverem aquilo discretamente, mas Neide não se movia. Chovia, ela estava ali, sol de 40 graus, ali. No meio da madrugada, ela sussurrava o nome do filho em frente ao portão, porque ela sabia. Mesmo sem entender como, ela sabia. Daniel estava vivo, e era aquele garoto. E agora ela não iria mais deixá-lo escapar. O tempo passou. A rotina de Neide virou vigília. Ela não tinha mais vida própria, só olhos para Daniel. Do outro lado da rua, no portão de ferro da mansão, ela o observava. Helena, agora uma mulher elegante de cabelos tingidos e joias discretas, fingia que Neide era invisível. Mas por dentro, tremia. O olhar da ex-empregada parecia atravessar sua alma. Daniel, aos 15 anos, era outro. Criado com todos os luxos, passava as tardes entre videogames, treinos particulares de boxe e sessões com professores particulares. Achava normal a presença de seguranças, o carro blindado, as viagens de helicóptero para o colégio internacional. Mas havia algo nele que destoava, a falta de empatia. Quando via Neide sentada na calçada, murmurando frases desconexas e esfregando as mãos, revirava os olhos. Essa mendiga me dá nojo, mãe. Por que ela não some daqui? Helena mantinha o rosto sereno. Ela é doente, querido. Não dê atenção. É perigoso. Mas por dentro ela temia. Sabia que o segredo não duraria para sempre. Certa noite, Neide viu algo diferente. A van preta da família encostou apressada no portão. 2 homens carregavam Daniel. O garoto estava fraco, pálido, suando frio. Nos dias seguintes, a mesma cena se repetiu. O menino vomitava na calçada. Parecia estar derretendo diante dos olhos dela. Neide, em surto, saiu gritando pela rua. Ele vai morrer! Ele é meu filho! Deus me mostrou! Eu preciso salvar ele! A vizinhança acionou a polícia. Uma viatura encostou. Os agentes já conheciam Neide, sabiam da sua loucura, mas algo naquela noite os fez hesitar. Ela tremia, mas falava com convicção. Ele precisa de um transplante. Eu posso doar. Eu sei que posso. Ele é meu sangue. Eu tive uma visão. Eu vi meu coração batendo dentro dele. Na manhã seguinte, Neide foi levada ao hospital por ordem de Helena. Não por compaixão, mas por estratégia. Helena tinha um médico de confiança.
um velho amigo da alta sociedade. Revelou parte da verdade a ele, implorando para que resolvesse aquilo discretamente. Ela é a mãe biológica, doutor, mas está louca. Não quero escândalo. Só quero salvar meu filho. O médico topou. Coletaram exames, cruzaram dados e era compatível. Neide poderia doar, mas não seria o coração. A doença de Daniel era rara, um distúrbio genético que afetava o fígado. Precisava de um transplante parcial urgente. Helena, com sua rede de influência, fez os papéis sumirem. Internaram Neide com outro nome. No hospital, ela assinou tudo sem entender, sorrindo de emoção. Eu só quero que ele viva, mesmo que nunca me chame de mãe. A cirurgia foi um sucesso. Daniel se recuperava bem. E Helena, aliviada, fez o impensável. Chamou Neide de volta para dentro de casa. Era irônico. Depois de 12 anos vagando pelas ruas, dormindo em papelões e sendo ignorada como se fosse lixo, Neide voltava àquela mansão. O portão se abriu devagar, como se a própria estrutura hesitasse em recebê-la. Mas não como mãe, nem como dona da verdade. Helena a contratara como auxiliar de serviços gerais, um eufemismo para empregada. Exatamente como antes. Vai cuidar das roupas do Daniel, organizar o quarto, manter tudo limpo. E sem conversas desnecessárias, disse Helena, seca, entregando-lhe um uniforme novo. Neide vestiu o avental branco com mãos trêmulas. Sentia o peso da humilhação, mas também algo mais profundo, a chance de estar perto do filho. Daniel estava diferente. A doença o havia transformado. Agora mais introspectivo, mais calmo, olhava Neide com curiosidade. Ela passava pano no chão de seu quarto quando ele perguntou: "Você já trabalhou aqui antes?" Ela hesitou, o coração apertado. "Sim, senhor." "E por que saiu?" Ela sorriu com tristeza. "A vida é cheia de curvas." Daniel não insistiu. Mas a partir daquele dia passou a tratá-la com gentileza. Começou a chamá-la de Dona Neide. Perguntou seu prato preferido. Começaram a conversar à noite quando Helena saía para eventos sociais. Ele queria ensinar Neide a ler. Achava absurdo alguém da idade dela não saber. "As letras são mágicas, Dona Neide. Elas contam tudo." E ela ouvia com atenção, olhos marejados. Numa das noites, enquanto ele soletrava as palavras de um gibi antigo, ela pegou no sono no sofá do quarto dele. Ele a cobriu com um cobertor. Ficaram assim, mãe e filho, sem saberem que já eram um do outro. Helena começou a ficar incomodada. "Daniel está muito próximo dela. Está te tratando como alguém da família." "Ele é um bom menino", respondeu Neide, evitando o confronto. Mas Helena não queria arriscar. Colocou câmeras nas áreas comuns. Começou a testar os limites de Neide, colocando tarefas cada vez mais humilhantes. Queria lembrá-la de que ela era uma nada. Até que Neide começou a tossir. Muito. Febres vinham à noite, dores nas costas. Estava ficando doente, talvez pelas sequelas da cirurgia, talvez pela exaustão emocional. Daniel percebeu. "Você está bem? É só um resfriado." Naquela noite, enquanto Daniel lia em voz alta na sala, Neide desmaiou diante dele. A febre a fazia delirar. "Dani, você era meu bebê. Caiu da cama. Eu te perdi, mas te achei." Daniel congelou, o coração acelerado, as mãos suando, a mente girando. "O que a senhora disse?" "Você é meu filho, a Helena. Ela mentiu. Eu te vi cair. Achei que tinha morrido. Me botaram para fora." Helena entrou correndo, ouviu o fim da frase e se adiantou. "Daniel, não ouça isso. Ela está delirando, está doente." Mas o garoto olhou para as duas e algo dentro dele despertou. Uma lembrança, uma sensação, um cheiro, um calor, um colo. Ele não disse nada. Mas naquela noite, enquanto todos dormiam, Daniel abriu o notebook. Começou a investigar. E o que encontrou?
mudaria tudo. Daniel passou a madrugada vasculhando arquivos antigos. Encontrou fotos em HD de sua infância no computador de Helena. Em todas, ela estava ao lado dele, sorrindo como se fosse sua verdadeira mãe. Mas algo o incomodava. Em nenhuma havia fotos do parto. Nenhum registro hospitalar. Nenhum parente da família aparecia nas fotos. Somente Helena e ele. Então, Daniel foi além. Usou o nome completo de Neide, que ele viu em sua ficha de contratação. E ali estava, um atestado de óbito de 12 anos atrás, alegando que uma criança havia falecido em uma morte acidental após bater a cabeça. Mãe, Neide da Silva Rodrigues. Foi treinar boxe. Aquilo sempre o ajudava a descarregar a tensão, mas nada parecia aliviar a dor no peito. No caminho de volta, viu uma mulher em situação de rua, sentada em frente a uma padaria. Os olhos fundos, a pele encardida, as mãos estendidas, pedindo algo. E ele lembrou de Neide. Lembrou de como a havia tratado com frieza quando a viu pela primeira vez na calçada, como a havia ignorado, como se não fosse gente. Ele parou, voltou correndo para casa, queria ver Neide, abraçá-la, confirmar com os próprios olhos o que já sentia no fundo do coração. Ela era sua verdadeira mãe. Quando chegou, ela estava deitada, fraca, o corpo queimando de febre. Helena estava ao telefone, organizando uma viagem para esfriar a cabeça. Daniel invadiu o quarto. Você mentiu para mim a vida inteira, né? Helena desligou o telefone. Daniel, o que está dizendo? Ela é minha mãe. Helena tentou se controlar. Ela é doente. Você viu. Delira. Confunde as coisas. E por que o nome dela está no atestado de óbito? Por que o meu nome está lá como o filho morto? Silêncio. Por que não há nenhuma foto minha bebê com você? Nenhuma do hospital? Helena tentou tocar o braço dele. Daniel se afastou. Você roubou a minha vida. Ele saiu de casa, mas não fugiu. Foi direto para a delegacia, contou tudo, mostrou os arquivos, pediu teste de DNA. Disse que, se precisasse abrir mão de todo o dinheiro, toda a mansão, todos os luxos, ele faria isso para viver com sua verdadeira mãe, nem que fosse debaixo da ponte. A comoção foi imediata. O caso repercutiu. Reportagens e investigações. Helena foi intimada. A farsa caiu. Neide, após semanas de tratamento, voltou a andar. E reencontrou Daniel, agora de verdade. Eles se abraçaram em frente ao hospital. Não como patroa e empregada, não como rico e mendiga, mas como mãe e filho. Meses depois, os dois moravam juntos numa casinha simples, perto do mercado municipal. Daniel dava aulas gratuitas de boxe para meninos da periferia. Neide ajudava mulheres em situação de rua a reencontrar suas famílias. O dinheiro? Daniel havia doado metade para uma ONG que acolhe mães separadas de seus filhos. A outra metade usava para viver com dignidade e liberdade. Se essa história tocou o seu coração, inscreva-se agora mesmo aqui no canal Histórias de Vida. A cada semana, uma nova história emocionante, surpreendente e inspiradora para você refletir e se emocionar. Acompanhe nossos vídeos toda segunda, quarta e sexta, sempre às 15h45.